faz rir? O que acontece no cérebro quando soltamos uma boa gargalhada? A ciência já sabe que a risada traz inúmeros benefícios para a saúde. Reduz o estresse, o coração agradece e até melhora a digestão. Você já teve uma crise de riso quando não podia e foi difícil controlar? Por que isso acontece? Mas será que nós, humanos, somos os únicos seres que dão risada? Seja qual for a resposta, vale lembrar que nem toda piada tem graça. Há limites até para o humor. Profissionais das mais diversas áreas do conhecimento estudam o riso. E nós vamos te contar algumas descobertas engraçadas. Fique com a gente, porque rir é o melhor remédio. Vários pesquisadores estudaram como lidamos com a risada no dia a dia. Vamos ver o que eles descobriram. Um dos maiores estudiosos da risada foi o neurocientista Robert Provine, autor do livro Risada, uma investigação científica. Nos anos 1980, ele e seus alunos fizeram um trabalho de observação. Anotaram tudo o que podiam, quando alguém ria, a duração e até o volume do riso. Apesar de ser uma reação involuntária, eles perceberam que metade das pessoas conseguia estimular uma risada verdadeira. A outra metade soltava um ha-ha-ha forçado e achava que estava rindo. Os pesquisadores também notaram que a risada falsa toma menos tempo, em média menos de 1 segundo. Já para rir de forma espontânea, mais do que o dobro do tempo. Um estudo da Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, descobriu que uma risada genuína aumenta a tolerância à dor. Aqueles que viam comédias pediam menos analgésicos. O humor é uma capacidade que temos, uns mais, outros menos. Segundo a ciência, se engana quem acha que desenvolver um olhar bem-humorado é só para comediantes. Seu uso no dia a dia é um excelente aditivo para nosso bem-estar emocional. E o que acontece com o nosso cérebro quando damos uma bela risada? Quando alguém ouve algo engraçado, o cérebro registra o estímulo, reage emocionalmente ao reconhecer a graça e depois envia uma resposta motora, o riso. Primeiro, o hemisfério esquerdo analisa as palavras, atribuindo a elas o significado mais comum. Se isso não for suficiente para dar sentido ao que foi dito, o direito faz uma busca mais ampla e oferece interpretações alternativas. Se a piada for realmente engraçada, as regiões corticais ativam áreas mais profundas, como a amígdala, os gânglios da base e o hipotálamo, que irão avaliar se o conteúdo é sadio ou ameaçador. Se não for uma ofensa, essas áreas acionam o tronco cerebral, considerado o centro de coordenação do riso. É ele que dispara o movimento do diafragma, regendo a respiração, a expressão facial e a vocalização da risada. Essas e outras descobertas científicas estão no livro Rir é Preciso, do psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Daniel Martins de Barros. O cérebro, ele é o start, né? O riso começa por ele interpreta ali uma situação, recebe um sinal, reinterpreta, o riso tem a ver com essa reinterpretação, e aí percebe que era engraçado, estava tudo bem. E isso traz realmente uma sensação de bem-estar, dispara uma descarga de neurotransmissores, aquelas substâncias químicas que existem no cérebro, que trazem essa sensação de bem-estar, por isso que rir é tão gostoso, né? A busca por entender o significado do riso e por que rimos ocupa profissionais das mais diversas áreas do conhecimento há milhares de anos. Para o filósofo grego Platão, as pessoas riem de si mesmas e também dos infortúnios dos outros por se sentirem superiores. Para Freud, o riso libera a energia nervosa reprimida. Funciona como um desabafo. Bem mais recente, durante uma palestra para o TED, a neurocientista Sophie Scott apresentou alguns motivos para explicar por que rimos. Ela cita uma pesquisa, também do neurocientista Robert Provine, que diz que temos 30 vezes mais chances de rir se estivermos acompanhados do que sozinhos. Sophie chama a atenção para as pessoas que dizem rir de comédias.
Ela afirma que elas riem quando estão com amigos, raramente de piadas. Segundo ela, rimos para mostrar que fazemos parte do mesmo grupo. Rimos para demonstrar que gostamos, que amamos alguém. Rimos para nos sentir e fazer os outros se sentirem melhor. Thank you. Será que dá para saber o que alguém está sentindo enquanto ri? O que a ciência diz sobre isso? É isso aí, minha gente! Que maravilha de dia! Ótimo trabalho! Essas memórias são pro longo prazo. Alegria. A personagem que aparece no filme Divertidamente está o tempo todo sorrindo. E as emoções apresentadas na animação da Pixar são reais. Medo, raiva, nojo, tristeza e, claro, alegria. Eu sou a alegria. O escritor e diretor Pete Docter procurou a consultoria do renomado psicólogo Paul Ekman para criar essas personagens. Ekman é professor emérito da Universidade da Califórnia e é considerado pioneiro nos estudos das emoções e expressões faciais. Pesquisas feitas por ele nas décadas de 1960 e 1970 concluíram que em várias culturas do mundo, os humanos poderiam determinar com segurança estados emocionais a partir dos semblantes. Com isso, um simples sorriso levaria a entender que a pessoa está alegre, por exemplo. Mas um novo grupo de cientistas tem questionado essas conclusões. O psicólogo Carlos Crivelli, pesquisador da Universidade Britânica de Montfort, passou meses mergulhado em meio a duas tribos indígenas, uma da Papua Nova Guiné e outra de Moçambique. Ele mostrou um rosto sorridente para as pessoas de Papua Nova Guiné e apenas uma pequena parcela o associou à felicidade. Para Crivelli, as expressões humanas seriam como cordas invisíveis que você está tentando usar para influenciar o outro. E o outro, claro, usando para também te influenciar. Portanto, ainda não há um consenso científico sobre se é ou não possível saber o que o outro está sentindo apenas pelas feições. Um dos sorrisos mais famosos do mundo é, sem dúvida, o da Mona Lisa. Mas do que será que ela está rindo? A Mona Lisa é um óleo sobre madeira pintado pelo renascentista italiano Leonardo da Vinci entre os anos 1503 e 1506. O quadro também é conhecido como La Gioconda, que provavelmente é uma referência ao marido da mulher retratada, Francesco del Giocondo. Mas, coincidentemente ou não, também significa a alegre, a brincalhona. A Mona Lisa está no Museu do Louvre, em Paris, e muitas pesquisas e debates já tentaram decifrar a origem desse sorriso enigmático. Um desses estudos também está relatado no livro Rir é Preciso, do psiquiatra Daniel Martins de Barros. Um grupo de neurocientistas dividiu os lábios de Mona Lisa ao meio e espelhou cada metade, obtendo 2 sorrisos diferentes. Eles então perguntaram a um grupo de voluntários o que aqueles sorrisos representavam. O que você acha? Quase 93% das pessoas que participaram do estudo acharam que o sorriso da direita expressa alegria, mas ninguém achou o mesmo da figura da esquerda. 83% entenderam que era uma expressão neutra, 12% acharam que era uma cara de nojo e quase 5% interpretaram como tristeza, mas ninguém viu alegria ali. O sorriso é uma expressão que parece universal, todo mundo vê e todo mundo faz. Só que existe um sorriso verdadeiro, que é emocional, e ele é simétrico, né? Os 2 cantos da boca sobem ao mesmo tempo e o olho ainda enruga no sorriso verdadeiro. E o sorriso da Mona Lisa, ele é muito misterioso, porque quando ele é analisado individualmente, ele só o sorriso, você vê que ele não é simétrico. Um canto da boca está feliz e o outro canto da boca está meio diferente. Então aquele sorriso, por não ser simétrico, não passa a mesma sensação de um sorriso verdadeiro. Como o Leonardo da Vinci era um gênio, que a gente sabe, isso não deve ter sido por acaso, né? Provavelmente ele queria trazer essa sensação e acertou tanto que até hoje a gente discute, né? O que a Mona Lisa estava sentindo para estar sorrindo daquele jeito e a gente não consegue descobrir. Se você está procurando mais motivos para rir, conheça algumas curiosidades sobre esse hábito tão saudável e revigorante. Relacionamentos duram mais quando são acompanhados de boas risadas. O riso pode facilitar a comunicação entre o casal e manter os vínculos. O cérebro grava mais os sorrisos. Quando abrimos um daqueles, de orelha a orelha, ninguém esquece.
É mais fácil memorizar uma pessoa sorridente do que uma séria. Bebês nascem com a capacidade de sorrir. Eles fazem isso mesmo sozinhos. É um gesto que é integrado ao DNA. Rimos 7 vezes a cada 10 minutos de conversa. Em média, um adulto dá até 20 risadas por dia, enquanto uma criança pode rir até 10 vezes mais. Daqui a pouco, os benefícios do riso para a nossa saúde. E ainda, os animais também riem? Não saia daí. Além de aproximar as pessoas e melhorar as relações, o riso também faz muito bem para a saúde. Quando rimos, o cérebro libera mais dopamina, serotonina e endorfina, os neurotransmissores responsáveis pelas sensações de prazer e alegria. Dar risada também relaxa nossa musculatura, reduzindo a tensão e baixando o cortisol, o hormônio do estresse. Toda a estrutura do nosso rosto se move. Cerca de 12 a 84 músculos faciais podem ser ativados esticando a pele, prevenindo o surgimento de rugas e outras linhas de expressão. É isso mesmo, rir te deixa mais bonito. E também pode ajudar a emagrecer. Ao dar risada, estimulamos os músculos abdominais, então além de queimar calorias, melhoramos nosso processo de digestão. O riso tem ação positiva em nosso coração. Pequenas sessões de risadas melhoram o fluxo sanguíneo e pode nos proteger de doenças cardiovasculares. Por isso, criar oportunidades para rir é importante. Assistir filmes de comédia, shows de stand-up, procurar pessoas em ambientes leves e engraçados. Como ensina o ditado popular, rir é o melhor remédio. O filósofo alemão Nietzsche acreditava que os humanos são os únicos seres que riem. Será que ele estava certo? A resposta é não. Por meio do riso, alguns animais conseguem expressar prazer e alegria. Os chimpanzés riem ao cuidar dos filhotes, para quebrar o gelo nas relações, seja para paquerar ou fazer amizades. Os ratos emitem sons de risos quando sentem cócegas. Embora poucos animais riam, muitos conseguem expressar sentimentos por meio de sons ou expressões corporais. Os bichos experimentam emoções positivas e sentem felicidade. Eles têm uma forma muito pessoal de demonstrar que estão contentes, como, por exemplo, quando os golfinhos saltam para fora d'água ou os gatos ronronam. Mas para por aí. Contar piada e rir delas fica apenas para os humanos. Uma boa risada, gargalhada e até mesmo um sorriso podem ter efeito terapêutico e são bem-vindos dentro dos hospitais. A terapia do riso pode ser praticada por pessoas de qualquer idade. O método tem como objetivo promover o bem-estar físico e emocional por meio de atividades que estimulem a risada. A prática ganhou visibilidade na década de 1960, quando o médico americano Hunter Doherty Adams se tornou um dos pioneiros da humanização hospitalar. Ele defendia a ideia de que os pacientes devem ser tratados com diversão e amor e que a compaixão e a empatia são partes do processo de cura. O trabalho inspirou o filme O Amor é Contagioso, em que Robin Williams interpreta o doutor. Patch Adams influenciou muitos profissionais da saúde que se inspiraram nele para criar outros tipos de terapia. Uma delas é a Yoga do Riso, criada em 1995 pelo médico indiano Madan Kataria.
A técnica envolve risadas prolongadas voluntárias. Geralmente é feita em grupos, com contato visual e brincadeira entre os participantes. O riso intencional muitas vezes se transforma em riso real e contagiante. Aqui no Brasil ficou muito conhecido o trabalho do Doutores da Alegria. Há 31 anos eles levam a arte do palhaço de forma gratuita para crianças e adolescentes hospitalizados. Às vezes o humor é uma forma de superar, né? É melhor rir do que chorar, como se diz, né? Seria, grosso modo, essa a ideia. Então o humor sim é uma forma, o riso em geral, e o humor em particular, é uma forma de ajudar a sobrevivência, sim. Né? Fazer humor do que nos acontece de ruim é, de uma certa forma, não superá-lo, mas aguentá-lo, até eu diria com dignidade. Será que toda piada é engraçada, mesmo quando ofende algum grupo? O humor tem limites? Até pouco tempo atrás, piadas que discriminavam negros, indígenas, homossexuais, mulheres e pessoas com deficiência eram aceitas. Mas o que era engraçado deixou de ser. Hoje, certas expressões e atitudes não podem mais ser toleradas porque ofendem ou ameaçam esses grupos. Respondendo ao humorista que disse que o humorista não tem responsabilidade social a não ser divertir, eu diria isso é estranhíssimo. Toda e qualquer atividade tem responsabilidade social. Então não se vê porque o humorista no caso, teria o privilégio de escapar a toda e qualquer responsabilidade social. Se você pega grandes humoristas antigos, bem antigos, no caso Charlie Chaplin, Jacques Tati, né, que é menos conhecido no Brasil, né, e outros, né, em geral, ele sempre ri de um mundo cruel e nunca ri cruelmente do mundo, ou seja, em geral eles não atacam minorias. Por exemplo, no Grande Ditador ele ataca Hitler. Publicada em 2004, a chamada Teoria da Norma Preconceituosa, dos professores de psicologia Thomas Ford, da Universidade Ocidental da Carolina do Norte, e Mark Ferguson, da Universidade de Wisconsin, sugere que piadas contra minorias podem dar a sensação de que a intolerância é normal. Como o humor alivia a carga negativa das emoções, quem discrimina os outros se sente melhor ao agir de acordo com suas ideias. É o que acontece com piadas machistas. Ao ouvi-las, homens com tendências sexistas pioram sua atitude em relação às mulheres, ao ponto de, por exemplo, não acharem o estupro um grande problema. Os tempos mudam, a consciência humana muda com relação àquilo que nos toca. Então problemas ou situações que antes a gente não via como um problema, aquilo não nos incomodava, hoje caiu a ficha, né? A gente adquiriu uma consciência de que aquilo é ruim. Então a gente não vê mais graça naquilo. Aquilo perde a graça porque aquilo começa a nos tocar. Às vezes a pessoa não acompanhou esta consciência, né, esta mudança de consciência, e aquilo não a toca. Então ela continua achando que tem graça. Só que como para a sociedade não tem mais graça, surge um descompasso. Se é um comediante de talento, se é alguém que sabe fazer, uma comediante, uma humorista de talento, certamente vai encontrar outros caminhos para nos fazer rir. Porque humor inteligente é pleonasmo, né? Quando é humor, é inteligente. Daqui a pouco, crise de riso em horas impróprias. E ainda, por que a risada é tão contagiante? A gente volta já. Você já teve uma crise de riso em algum momento completamente inadequado? Como em um velório, por exemplo? Parece cena apenas de ficção, mas acontece na vida real. Como contaram as amigas Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues durante uma entrevista ao programa do Jô em 2000. Vocês três já estiveram juntas em velório? Nunca mais eu fui com ela.
Posso contar o último, Hebe? Pode. O último velório? O último que nós fomos juntas. De repente, nós duas levantamos o rosto. E tem o nome das pessoas que vão, né? E o nome da senhora em questão era Maria Javai. Quando eu olhei, a Hebe já tinha saído, ela foi embora. Não dava mais pra ficar. Tô mentindo? Não. Existem diversos momentos em que as crises de riso podem não ser bem-vindas. Ao ver alguém cair na rua, numa entrevista de emprego, no jornalismo ao vivo. Ou no nosso... Mas o que será que acontece para termos essas crises? O riso de nervoso ele acontece quando a gente é surpreendido por uma descarga emocional. Então, às vezes, você não está esperando ali que venha uma onda de uma emoção muito forte, você é meio pego no contrapé. E o riso é aquela sensação, aquela sinalização de que está tudo bem. E aí o cérebro meio que começa a querer te sinalizar que está tudo bem. Calma, você consegue lidar com essa situação e isso pode levar a uma crise de riso, né? Como que o cérebro entrando ali num curto-circuito querendo dizer, não, tá tudo bem, não precisa ficar tão aflito assim, só que aí o riso é inadequado para o horário ou para aquele momento e isso deixa você mais nervoso e aí isso pode até contagiar os outros e virar um problema, né? Uma situação constrangedora. As crises de riso nas horas inadequadas podem ter também um lado patológico. Algumas pesquisas, como as realizadas na HK University e na Columbia University, indicam que o riso impróprio pode ser a origem de distúrbios neurológicos, como a epilepsia gelástica, tipo de convulsão sofrida pelo famoso personagem Coringa. Estudos mostram que o riso é contagiante. Só que, neste caso, o causador não é um vírus, mas um certo tipo de neurônio. Quando vemos alguém rindo, geralmente acabamos fazendo o mesmo. Algo que acontece ainda mais quando conhecemos essa pessoa. Os responsáveis por isso são os chamados neurônios espelho. Eles foram descobertos na década de 90 em estudos com macacos rezos pela equipe chefiada pelo neurofisiologista Giacomo Rizzolatti. Os pesquisadores notaram que em determinadas tarefas, alguns neurônios de uma área do lobo frontal dos animais eram acionados. O curioso é que o mesmo acontecia naqueles que só observavam. Era como se ambos estivessem realizando a ação. O mesmo fenômeno se repetiu com humanos, só que de um jeito mais sofisticado. Os cientistas perceberam que esses neurônios também estavam relacionados com a percepção de sentimentos e a empatia, nos permitindo entender o que o outro sentia. Graças a essa capacidade, ao ver alguém sorrindo, nosso cérebro reconhece a fisionomia e gera uma imitação de forma automática e inconsciente. Isso faz com que a pessoa adote a expressão facial que observa, o que pode ajudar na interação com outros indivíduos, facilitando as relações sociais. Vamos lembrar algumas risadas famosas e inesquecíveis? Ho, ho! No filme A Vida é Bela, dirigido e estrelado por Roberto Benigni, um judeu e seu filho são mandados para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele então tenta usar a imaginação e o bom humor para fazer a criança acreditar que toda aquela realidade é uma grande brincadeira e assim proteger o menino do horror nazista. São muitos os exemplos em que a arte imita a vida. O neurologista e psiquiatra Viktor Frankl foi prisioneiro nos campos nazistas. Lá ele perdeu os pais, o irmão e a mulher grávida. No livro Em Busca de Sentido, ele conta que o humor e o riso foram essenciais para ele manter a esperança e não desistir. O médico italiano Carlo Valerio Bellieni, da Universidade de Siena, fez uma revisão de toda a literatura disponível sobre esse assunto publicada em inglês. Ele concluiu que o riso é uma ferramenta que a natureza pode ter proporcionado para nos ajudar a sobreviver. Vale lembrar a música de Charlie Chaplin, de 1936, que mais tarde ganhou letra. Ilumine seu rosto com alegria. Esconda todos os vestígios de tristeza. Embora uma lágrima talvez esteja tão perto,
Esse é o tempo que você deve continuar tentando. Sorria. Do que adianta chorar? Você descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas sorrir. Até a próxima. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.